Boa tarde, meu nome é Mariana Cristina da Silveira Lessa e hoje eu vou apresentar a vocês o meu seminário de biofarmácia, que tem como tema Estudos de permeabilidade do fármaco. Permeabilidade refere-se à capacidade de passagem do fármaco através da parede do trato gastrointestinal humano. Fármacos de alta permeabilidade geralmente são estáveis em condições do trato gastrointestinal e que apresentam biodisponibilidade absoluta maior que 90%. A chegada do fármaco à corrente sanguínea é denominada de absorção, e os mecanismos de transportes englobados são a difusão passiva, através de enterócito, que é conhecida como transcelular, e através de junções entre os enterócitos, conhecidas como paracelular, e os mecanismos ativos também por meio de transportadores. A absorção intestinal de um fármaco a partir de um medicamento é amplamente governada pelas características de dissolução, solubilidade e permeabilidade, além da estabilidade quando exposto à parede intestinal e seu conteúdo. Entretanto, existem inúmeros casos em que a quantidade de fármaco que alcança a circulação porta-hepática é inconsistente com a expectativa baseada nessas propriedades. Então, frequentemente, características de biodisponibilidades inesperadas, tanto maiores, tanto menores, podem ser atribuídas ao envolvimento de proteínas transportadoras de membranas. Essas proteínas responsáveis pelo transporte atuam tanto no processo de influxo quanto no processo de efluxo, através de uma série de tecidos, que incluem o intestino, rim, fígado e sistema nervoso central, por exemplo. Além da variabilidade devido aos transportadores de membrana, são também esperadas diferenças na velocidade de extensão da absorção de fármacos, que são decorrentes da permeabilidade do trânsito gastrointestinal e no conteúdo ou capacidade do lúmen em função do tempo, bem como a diferenciação entre as populações. A permeabilidade do fármaco também é dependente da porção do intestino, considerada duodeno, jejuno, íleo e colo, devido às diferenças morfológicas e celulares da mucosa nessas diferentes regiões. A determinação da permeabilidade do fármaco através da membrana do trato gastrointestinal contribui também para a previsão da sua biodisponibilidade. O sistema de classificação biofarmacêutica é um esquema científico em que divide os fármacos em classes de acordo com sua solubilidade e permeabilidade, e vem sendo, assim, utilizado como critério para bioisenção em diversas legislações. Esse sistema classifica os fármacos em fármacos de classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Todos esses fármacos são divididos de acordo com sua permeabilidade e solubilidade. A isenção baseada no sistema de classificação farmacêutica não determina um único método de permeabilidade e nem apresentam detalhes experimentais para guiar um laboratório no estabelecimento de ensaio de permeabilidade in vitro para classificação nesse sistema de biofarmacêutica. Essa falta de detalhes visa possibilitar a flexibilidade e promover uma implantação de estudos de permeabilidade por meio dos laboratórios, com métodos bem estabelecidos. Assim, a seleção e a justificativa de linhagens de células, concentração do fármaco, pH ou os tempos contemplados no experimento são deixados a cargo do próprio laboratório. Já os guias de bioisenção da FDA permite o uso de estudos farmacocinéticos humanos e métodos de permeabilidade intestinal, que são utilizados como métodos para determinar a classificação da permeabilidade. Como os estudos in vivos, como por exemplo, perfusão intestinal humana 33 e biodisponibilidade absoluta, são frequentemente difíceis e com um elevado custo para serem realizados, este guia apresenta como uma alternativa para extrapolação da velocidade e extensão da absorção de um fármaco usando um método de correlação, que é conhecido como correlação in vivo in vitro. Os principais métodos rotineiramente utilizados na determinação de permeabilidade pela FDA são estudos farmacocinéticos em seres humanos, incluindo estudo de balanço de massa, biodisponibilidade absoluta, métodos de permeabilidade intestinal, perfusão intestinal in vivo ou in situ, em um modelo animal adequado, métodos de permeabilidade in vitro, usando segmentos intestinais de animais, estudos em monocamada de células epiteliais, como o ACACO2, métodos in silico. Existem ainda vários modelos in vitro que possibilitam a permeabilidade aparente, que é
que é o que avalia a absorção dos fármacos no intestino. Então, eu vou apresentar um pouco de cada um desses modelos que foram citados. O primeiro é o estudo de permeabilidade in vitro com tecidos animais, onde o método de avaliação de permeabilidade do fármaco é em segmentos intestinais e consiste na determinação do fluxo do fármaco através do segmento intestinal animal de tamanho apropriado, isolado e contido em equipamentos adequados para teste. A permeabilidade é baseada no aparecimento do fármaco no lado seroso, conhecido como apical, e desaparecimento do lado mucoso, conhecido como basolateral, do epitélio intestinal. E para avaliar a integridade da membrana é medida a resistência elétrica transepitelial antes, durante e no fim do experimento. Dentre os tecidos animais, o porco é o que maior possui similaridade anatômicas e fisiológica com seres humanos. Porém, não é muito utilizado devido à dificuldade de aquisição do animal. Então, outra requisição para a utilização desse modelo é a dificuldade de se obter tecidos viáveis ou que se mantenham adequados durante todo o experimento, uma vez que eles necessitam de sangue e oxigenação constante. Métodos in situ. Os métodos de perfusão intestinal têm sido muito utilizados durante anos para a permeabilidade do fármaco. Dessa forma, os métodos in situ oferecem vantagens sobre os modelos in vitro pelo fato de, durante os experimentos, manterem os animais sempre vivos. Dessa forma, mantém as funções vitais do animal, como suprimento do sangue, sistema endócrino e mesentérico, que vão estar sempre intactos, simulando as condições reais que ocorrem no processo de absorção do fármaco. O uso de técnicas in situ tem sido bastante útil também na pesquisa para a investigação de mecanismos de transporte intestinal e de metabolismo do fármaco. O método de avaliação de permeabilidade in situ vem sendo utilizado também devido ao seu baixo custo e relativa simplicidade das técnicas que são utilizadas durante a cirurgia. O segmento intestinal em que o fármaco é introduzido pode ser fechado ou aberto. O principal modo é o aberto, onde a solução do fármaco em estudo é colocada em um fluxo contínuo com auxílio de uma bomba peristáltica em uma região específica do intestino, que geralmente é o duodeno, que é previamente seccionada e canulada, e a solução é perfundida e coletada de tempos em tempos. Com isso, a permeabilidade intestinal é estimada pelo balanço de massas através da diferença de concentração entre a solução que foi colocada inicialmente e a solução que foi coletada após a perfusão. O uso de métodos in situ é limitado, pois ele é baseado apenas no desaparecimento do fármaco do lumen intestinal como indicativo de absorção e não leva em conta que o fármaco pode ter ficado retido no segmento intestinal. Porém, a principal vantagem do método é que ele se assemelha muito às condições em vivo e que durante o experimento de avaliação da absorção intestinal não ocorre influência do metabolismo hepático. Métodos in sílicos. Como a maioria dos fármacos são absorvidos por difusão passiva, informações relevantes a respeito de permeabilidade através do epitélio do trato gastrointestinal podem ser obtidas a partir de experimentos realizados sem emprego de materiais vivos. Esse método se baseia principalmente em parâmetros físico-químicos, como solubilidade, peso molecular, carga e polaridade da superfície e flexibilidade conformacional, assim como coeficiente de partição ou coeficiente de distribuição, que se referem à participação da substância a partir da fase aquosa para uma fase lipídica. Propriedades farmacocinéticas, como a absorção, pode ser estudada também através de métodos como o estudo de relação quantitativa entre a estrutura e a atividade. Esse modelo ele é eficiente para predizer a permeabilidade do fármaco que passa através da membrana por difusão passiva. Porém, caso o fármaco seja absorvido por algum tipo de transportador ou sofra um transporte de efluxo, esse método deixa de ser eficiente, pois os marcadores não conseguem prever esse tipo de evento. Esse método de modelo in situ possui uma grande vantagem em comparação aos ensaios experimentais tradicionais, porque ele possui uma maior aplicabilidade
para atender a demanda gerada pela triagem de novas moléculas em largas escalas e também os ensaios in vivo e in vitro são complexos e dispendiosos em termos de materiais, infraestrutura e pessoal qualificado para a realização. Os métodos in vitro. Ensaios de permeabilidade com membranas paralelas artificiais. É um modelo em que emprega membranas sintéticas constituídas de fosfolipídios. A formação da bicamada lipídica ocorre pelo emprego de solução de duodeno impregnada entre duas membranas semipermeáveis, formando dessa forma dois compartimentos, o doador e o receptor. O doador é onde é adicionada a solução do fármaco em teste, e o receptor é onde se quantifica a fração do fármaco que foi capaz de atravessar a bicamada lipídica formada. Por essa técnica, é possível determinar a interação do fármaco com a camada bilipídica por meio da sua transição de um meio aquoso para o meio lipídico, o que simula as características de membrana celular. É um método muito utilizado para avaliar a permeabilidade transcelular passiva, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento de um fármaco. Um outro modelo de método in vitro são as células CACO2. Essas células são oriundas de adenocortinoma de colo humano e se tornaram promissoras ferramentas no estudo de avaliação de funções das células intestinais por apresentarem peculiaridades interessantes como a maior semelhança com os enterócitos. Elas também apresentam uma capacidade de diferenciação espontânea quanto ao cultivo in vitro, expressando muitas características morfológicas e biológicas presentes no intestino delgado humano. Quando elas são mantidas em condições de cultivo, essas células crescem, formando monocamada de células cilíndricas e polarizadas que possuem microvilosidades e junções oclusivas, que são comuns ao intestino delgado humano. Para se manter em condições mais próximas possíveis das encontradas no modelo in vivo, essas células são cultivadas em suporte de filtros permeáveis, o que mantém o livre acesso com os íons e nutrientes presentes no meio de cultivo, em ambos os lados da membrana, sendo um processo de formação. O ensaio é baseado num dispositivo que contém dois compartimentos, um doador e um receptor. O compartimento doador apical contém uma membrana porosa que suporta o crescimento das células em monocamada. As células CACO2 são semeadas sobre a membrana porosa e, após um período e condições específicas, ocorre a formação de um tapete de células. Durante o experimento para a avaliação da permeabilidade, o composto teste é adicionado ao compartimento doador e, de tempos em tempos, são realizadas coletas de frações permeadas no compartimento receptor para posterior quantificação do composto em estudo. A figura representa o cultivo de células de CACO2 em um suporte permeável para a realização do experimento de permeabilidade. Com o modelo de absorção de células CACOs no teste de permeabilidade, pode-se obter informações rápidas sobre a permeação de fármaco em desenvolvimento, direcionando as alterações das características físico-químicas responsáveis pela absorção, estudar as funções de células epiteliais no intestino, investigar estratégias de formulações com o intuito de melhorar a permeabilidade do fármaco através da membrana, investigar o potencial efeito tóxicos de determinados compostos do epitélio intestinal e ainda caracterizar possíveis interações entre fármacos envolvendo o processo de absorção. Assim como os outros métodos, o emprego das células CACO2 possui algumas limitações, como o reduzido número de transportadores, como peptídeos e glicoproteína P, a baixa permeabilidade de compostos hidrofílicos com baixo peso molecular, pelo fato de as junções intracelulares serem mais coesas em relação aos métodos in vitro, o que acaba assim dificultando o transporte paracelular, que é a via preferencial para a absorção desses compostos hidrofílicos de baixo peso molecular. Também a presença de cosolventes, que pode danificar a membrana, a aderência física do fármaco no filtro de policarbonato, apresentando uma reduzida permeação, elevado tempo de crescimento e diferenciação das células, que podem levar em torno de mais ou menos 21 dias. E também, essas células CACO2 elas são empregadas mais eficientemente na caracterização de permeabilidade dos compostos absorvidos passivelmente pela via transcelular, uma vez que eles apresentam variações bastante discutidas quanto à expressão de carreadores de transporte de membrana. Métodos in vitro com tecidos animais. O sistema in vitro de câmeras de Ussink usando segmentos intestinal de animais, principalmente de ratos, montados em células de difusão, vem ganhando popularidade para avaliar as características de absorção de novos fármacos.
O método utiliza segmentos intestinais excisados, que são montados entre dois compartimentos, um doador e outro receptor, da célula de difusão. Para manter a viabilidade da membrana, no lado mucoso e no lado seroso, normalmente é fornecido um tipo de tampão, que pode ser suplementado também com a adição de outros elementos, como a glicose, glutamato, furamato e piruvato. Para a realização do experimento, a solução do fármaco em teste é adicionada no compartimento doador da membrana e de tempos em tempos é realizada a coleta no compartimento receptor, com uma reposição do meio utilizada no estudo. A solução coletada posteriormente é quantificada para avaliar a permeabilidade do composto. E a viabilidade e a integridade da membrana, ela também pode ser monitorada, tanto pela medida de resistência elétrica, quanto também empregando padrões de baixa permeabilidade, como manitol, inulina, fluorescina. Estudos demonstram que essa membrana intestinal permanece viável num período de aproximadamente 120 minutos. E a avaliação da medida de resistência elétrica do segmento intestinal em estudo antes do início do experimento de transporte é uma estratégia comum que vai garantir a qualidade suficiente do tecido e para reduzir a variabilidade. A vantagem da técnica é que ela pode ser utilizada para fins múltiplos, como ela permite determinar que o transporte de fármaco transepitelial em combinação com o metabolismo intestinal. Ela é utilizada para estudar as diferenças regionais do trato gastrointestinal em relação à absorção intestinal, para estudar a diferença entre espécies na absorção intestinal. Ela tem sido também muito utilizada para avaliar o papel dos transportadores de fármaco na absorção intestinal e verificar a funcionalidade de vários transportadores de efluxo e também de transportadores de cátions orgânicos. A principal desvantagem dela é que é um sistema de subestimação possível de transporte de fármaco através do tecido, devido à retenção de composto na membrana, o que ocorre geralmente nos compostos lipofílicos. Classificação de permeabilidade provisória. Idealmente, a classificação de permeabilidade deveria ser baseada em dados experimentais de permeabilidade regional humana, estudos bem definidos de balanços de massas e ou comparação com doses intravenosas de referência. Entretanto, como esses dados são disponíveis apenas para uma pequena quantidade de fármacos, a classificação de permeabilidade provisória tem sido baseada na correlação do coeficiente de partição estimado, usando tanto log-P quanto C-log-P na forma não carregada da molécula do fármaco. Visando assim, então, uma identificação de um padrão de referência para o limite entre as classes de baixa e de alta permeabilidade, foi citado o metoprolol, que ele apresenta uma absorção gastrointestinal de 95% em relação à quantidade administrada. Sendo assim, fármacos que exibirão um valor de coeficiente de partição maior do que o metoprolol foram categorizados como altamente permeáveis. Ainda, a classificação inadequada quanto à permeabilidade de fármacos obtidas por meio de correlação de resultado de lipofilicidade são esperadas para fármacos cuja absorção intestinal é mediada por transportador. Isso ocorre tanto nas direções absortivas quanto de efluxo, ocasionando assim valores de permeabilidade subestimados ou superestimados, respectivamente. Bioisenção. O guia atual da FDA sugere que fármacos que exibem efluxo ativo devem ser excluídos das considerações de bioisenção. Essa restrição ocorre pois a baixa permeabilidade observada por alguns fármacos em humanos podem ser causada pelo efluxo, através de vias de transporte de membrana, como glicoproteína P. Como os transportadores de efluxo são ausentes nos modelos in vitro, ou o grau de expressão é muito baixo quando comparado em humanos, podem existir uma maior probabilidade de classificação incorreta da permeabilidade para um fármaco que está sujeito ao efluxo quando comparado a um fármaco transportado passivelmente.